Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte. Vim falar um pouquinho com vocês sobre as operações com os números naturais. Então isso aqui, a gente dá início ao nosso estudo do EJA, né? Com a EJA, e vamos falar sobre os números naturais. Então muito bem, a gente se pergunta hoje o porquê de se estudar os números naturais. Por que eu preciso estudar isso, né? A gente precisa analisar algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. A gente precisa saber lidar com os números, né? Seja com o nosso salário, seja com uma conta de água, luz, né? As despesas mensais, prestações. Então, a gente precisa saber lidar com essa parte, com os números no nosso cotidiano. Então, eu trago para vocês, por exemplo, situações que podem acontecer, né? Vou comprar um eletrodoméstico e pagar R$ 180 de entrada e duas prestações de R$ 120 cada uma. Então, qual o preço total desse aparelho? E aí eu preciso analisar. Será que é satisfatório eu comprar isso? Será que eu vou pagar juros? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quantos por cento? Então, é uma forma de lidar com os números no nosso cotidiano, tá? Daqui a pouco a gente vai tentar responder essas situações. Então, no supermercado, por exemplo, minhas compras totalizaram R$ 96. Ao pagar, dei uma cédula de R$ 100 e o funcionário do caixa solicitou R$ 1 para facilitar o troco. Neste caso, qual foi o troco? Né? Ou uma situação que também do nosso cotidiano que a gente precisa ter esse conhecimento, pessoal. Então, eis a importância de se estudar os números naturais, de se estudar a matemática no nosso cotidiano, certo? Então, vamos entender o seguinte. Nossa primeira situação que nós temos é as operações de soma e subtração que nós temos no nosso cotidiano. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? E imaginar o seguinte. Eu vou dar entrada num produto, por exemplo, de R$ 130 e duas prestações na verdade, uma prestação de 240 e uma terceira prestação de 240, certo? Então, quanto é que nós vamos gastar? Então, veja só, eu tenho aqui no caso R$ 130, tá? R$ 130, duas prestações de 240. Então, quanto é que vai sair esse meu problema? Veja só que aí, no caso, eu estou arrumando número abaixo de número, tá? Então, 0 mais 0 é 0, certo? 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. E aí sobe 1 aqui para cima, tá? Então, eu vou ter 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 2, 6. Então, esse meu produto, ele vai sair por R$ 610. Então, a gente precisa analisar, pessoal, corretamente esses produtos, né? Até porque a gente precisa ter um pouco de conhecimento em algo que a gente vai comprar para poder saber lidar com o dinheiro, né? Então, são continhas básicas, mas que a gente precisa tomar muito cuidado nessas horas. Então, um outro exemplo é o seguinte. Vamos supor que eu tenho algumas operações de soma e subtração. Então, como fazer isso? Como fazer essas operações? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Utilizando aqui novamente a seguinte continha aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui 1.420, certo? Menos 730. Veja que eu estou armando número abaixo de número, ó. Certo? Só esse aqui que não tem o número. Mas veja que eu arrumei aqui no cantinho direito, começando do canto direito, número abaixo de número. Então, ó, eu tenho uma subtração, tá? Então, eu vou ter 0 menos 0 vai dar 0.
E aqui eu vou pedir emprestado. Aqui é 2, né? 2 é menor do que o 3. Então, o que é que a gente faz? A gente pede emprestado daqui. Aqui passa a ser um 3. E aqui é 12. Então, eu faço 12 menos 3. Vai me dar 9. Certo? E aqui, ó, quando eu venho para cá, eu vou ter 3 menos 7. Não pode. O que é que eu faço? Tiro daqui. Peço emprestado aqui. Então, vai ficar 13 menos 7. Vai me dar 6, certo? Se fosse uma continha de mais, por exemplo, 1420 mais 730, ó, arrumei da mesma forma, ok? Então, vou só colocar o sinalzinho de mais aqui e fazer a continha, número abaixo de número. 0 mais 0 é 0, 2 mais 3, 5, certo? 4 mais 7, 11, sobe 1. Então, eu vou ter 1 mais 1, 2. Ok? Espero que tenham compreendido. É exatamente isso que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia. Então, pessoal, eu vou voltar aí. Essa é a nossa parte 1. Daqui a pouco eu volto com a parte 2 com vocês.